Luiz Rogério Ramos da Luz, associado fundador do Rotary Clube de Tupã, Vanuí, do Distrito 4.510. A classificação dele é a advocacia empresarial. O cargo atual no clube é de vice-presidente, foi rotaractiano, representante distrital, presidente do Rotary Clube de Tupã, Vanuí, secretário distrital da governadoria, conselheiro do Rotary Kids, Interact e Rotaract, membro do Comitê de Rotarianos de Interact Brasil. Companheiro Rogério, prazer conhecê-lo, seja muito bem-vindo ao Distrito 4.530. Vamos à sua apresentação, por favor. Bom dia a todos. Como foi dito aí, eu sou Luiz Rogério Ramos da Luz, associado representativo do Rotary Clube de Tupã, Vanuí, Distrito 4.510, e a classificação minha é advocacia empresarial. A minha cidade de Tupã tem 65 mil habitantes, tem 3 clubes rotários, Interact e Rotaract. Com enorme satisfação, eu participo desse seminário de imagem pública do Distrito 4.530, a convite do governador José Hilário Rodrigues, e tendo total apoio e ajuda do companheiro Chico. Obrigado pela força, Chico. A minha fala aqui hoje é mais para trocar informações do que fizemos em nosso clube. A respeito de imagem pública, imagem do Rotary, imagem dos companheiros, as fotos tiradas, as anotações, os nomes dos companheiros que participam do clube, enfim, é sobre isso que a gente vai tentar, de uma forma bem rápida, falar um pouco sobre isso. Bom, direito de imagem. O direito de imagem está na Constituição nossa e que já prevê lá na Constituição que nós temos o direito à nossa imagem. Nós temos também no Código Civil, nós temos também no Código de Processo, no Código Penal, também sobre imagem, né? Todos eles preservando a imagem. Passado isso, nós temos aqui agora, desde 2018 foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Essa lei, 13.709, é de 2018, ela foi aprovada e entrou em vigor 2 anos depois de promulgada. Ela entrou em agosto de 2020. É uma lei extensa, tem 65 artigos, incisos e parágrafos. Fica difícil a gente mencionar, passar um por um, que realmente é bastante material, não daria tempo aqui nos 20 minutos. O que essa lei fez? Ela impôs regras sobre o tratamento de dados pessoais e que tem como finalidade proteger o direito à liberdade, à privacidade e o livre desenvolvimento dos cidadãos. Ela define o que são dados pessoais e explica que alguns deles estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como os dados pessoais, sensíveis e dados sobre crianças e adolescentes. Esclarece ainda essa lei que todos os dados tratados, tanto no meio físico quanto no digital, estão sujeitos a uma regulação. O objetivo dessa lei é proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e informação da personalidade de cada indivíduo, garantindo aos cidadãos mecanismo contra violações à sua privacidade e o uso indevido de dados por meio de maior controle, tendo a transparência e o consentimento como seus princípios norteadores. Então, vamos ver aqui a transparência e o consentimento. A lei, ela se aplica a todos aqueles que realizam tratamento de dados pessoais, inclusive o Rotary. Em um mundo cada vez mais digitalizado, é importante que todos conheçam essa lei. Não é fácil, mas precisamos, pelo menos, ter uma breve noção do que nós estamos falando aqui. É preciso entender quais são os seus direitos em relação ao uso do que é feito com seus dados pessoais. Essa lei surgiu de um contexto de valorização dos dados pessoais e a necessidade de protegê-los, esses dados. Entre esses dados estão os dados pessoais, que, segundo a lei, são qualquer informações e imagens relacionadas à pessoa. Já se falava dessa necessidade da lei de proteção aqui no Brasil há um bom tempo. Isso daqui começou lá em 2010, quando o Ministério da Justiça lançou uma consulta pública sobre esse tema. E nos anos seguintes, alguns parlamentares apresentaram um projeto de lei sobre esse tema e, finalmente, lá em 2018, a Lei 13.709 veio para suprir essa lacuna aí. Ao aprovar esse projeto,
de lei, o então presidente Michel Temer, ele, de uma forma até bastante inteligente, ele vetou alguns dispositivos. Um desses dispositivos é aquele que dispunha sobre, que criou, na época, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele tirou isso daí. Depois, quando ele, em 2019, analisando melhor essa situação, precisava de uma forma de alguém para controlar o que é publicado, se tem alguma irregularidade. Então, aí sim, voltou a funcionar, a gente voltou a falar sobre esse órgão governamental que veio para cuidar das imagens e proteção de dados. O que nós fizemos aqui em Tupã? Bom, eu, como advogado, fui consultado pelo pessoal do clube, estavam todo mundo preocupado com essa lei de 2018, entrou em vigor em 2020, e o pessoal não sabia o que fazer. O Rotary também precisa se adequar, eu sou advogado, algumas empresas começaram a me procurar também, aí a gente passou a debruçar sobre esse tema. Estudamos bastante o assunto, e aí chegamos à conclusão, nós temos o Interact, os meninos, né? E aí é ruim, a gente fica sempre vulnerável se a gente não tem um documento que nos autorize a divulgar as fotografias e compartilhar alguns dados. Foi aí que a gente surgiu a ideia de... A primeira providência que nós fizemos foi fazer um termo de consentimento do pai e responsável, autorizando o Rotary Club a divulgar as imagens e compartilhar dados do seu filho, né? Enfim, fizemos dessa forma e pedimos para que todos os meninos do Interact levassem o documento e nos trouxesse preenchido e assinado pelo pai. E a gente meio que escreveu também o porquê que a gente está tomando essa iniciativa, né? A gente explicou da legislação nova e que a gente está cumprindo exatamente o que a lei determina. Não tivemos problema nenhum, todos os pais assinaram e a gente tem guardado nos nossos arquivos todo esse material dos pais autorizando o Rotary a divulgar aquelas imagens. Então, nós nos seguramos dessa forma. O que mais que nós fizemos? Os companheiros rotarianos. A gente também tem alguns compromissos e algumas responsabilidades com os dados que a gente tem desses companheiros. E aí surgiu a ideia de cada um assinar também um termo autorizando o Rotary a tomar essa providência. De início, até nós já fizemos isso aí também. Passou um tempo, a gente constou na ata e pedimos para que colocasse na próxima Assembleia do Clube uma modificação do nosso regimento interno. Aí a gente buscou, nesse regimento interno, inserir essa nova lei que entrou em vigor para que a gente possa ter uma segurança maior no clube a respeito dos dados dos associados, dados e imagens dos associados. Eu fiz em PDF essas três termos de consentimento. O do Interact, que é os pais, o do Rotary, também fizemos, que a gente até usou no início, agora a gente não usa mais, porque a gente conseguiu, na Assembleia do Clube, debatemos bastante esse assunto de proteção de dados, explicamos o porquê da necessidade, e a gente fez inserir no nosso regimento interno um tópico só nesse assunto. Esse daí é o termo de consentimento dos pais, né? Autorizando o Rotary a divulgar o nome, divulgar imagens e dados, compartilhar os dados dos interactianos. Um por um fez isso. Na última folha, ela vem falando assim, especificação e tratamento de dados pessoais. Aí a gente tentou meio que dar um resumão para que serve esse termo de consentimento, para o pessoal não ficar meio que viajando, né? Então, a gente mencionou isso aqui, a especificação, dados de tratamento de dados, e esses meninos, todos eles levaram um formulário em branco e trouxeram preenchido à mão mesmo. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas pelo menos nós estamos seguros de que se algum dia acontecer algum problema nesse sentido,
nós temos aqui a autorização do pai para essa divulgação de dados e compartilhar imagens e dados. Vamos falar a terceira imagem, Chico, é sobre essa alteração no regimento interno do clube. Esse é o último PDF. Olha lá, vocês vão ver que o nosso regimento interno, ele encaixou nesse artigo 13, né? Aí nós colocamos nesse artigo 13 todo o que a gente precisa nos resguardar dessa lei de proteção de dados, de imagem. Então, o nosso associado, ele entra no clube, ele recebe toda a informação do regimento interno, que deve ser cumprido por todos, e assim que ele lê, tomou ciência e aceitou participar do clube, ele já, automaticamente, ele já aceitou que a gente, enquanto Rotary, né, a gente cuida dos dados dele, a gente pode compartilhar imagens, porque já está no regimento interno e ele concordou, ao entrar no clube, que ele aceita as normas de Rotary e o que está escrito no nosso regimento interno. Então, a gente dá conhecimento a todos os novos associados, né, desse artigo 13 que a gente inseriu no nosso regimento interno. Isso daí foi bastante importante para a gente se assegurar de imagem, de dados pessoais dos associados, enfim. A gente precisa, enquanto Rotary, nós temos bastante responsabilidade com referência à imagem, principalmente dos meninos, né, do jovem. Nessa lei, ela fala no artigo 14, eu não vou nem ficar falando muito sobre isso, mas é bastante sério esse assunto, né? Aí você fala assim, mas é uma organização de voluntários, será que precisa de tudo isso, né? A pessoa é voluntária, vem aqui se quiser, mas, enfim, gente, se tem uma lei e é para cumprir, acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Mal não vai fazer nenhum se a gente tomar esses cuidados, nós estamos nos preparando para o mal. Se tiver alguém mal intencionado, nós também estamos, nós vamos estar preservados de qualquer problema. Então, quando o governador me colocou para falar sobre esse assunto, a gente conversou com ele, a preocupação dele é justamente isso aí. O Chico também me falou bastante sobre isso, e a preocupação é justamente a imagem e dados dos menores, né? A gente fica muito exposto, esses meninos estão tirando bastante fotos, né? O outro acaba divulgando, e vai que alguém mal intencionado quer aproveitar disso, enfim. Para não ter problema, o que faz? Se a gente tomar alguns cuidados, que é pegar essa assinatura no termo de consentimento, então autorizou a usar a imagem, e se a gente conseguir inserir no nosso regimento interno do Rotary essa fala da lei de proteção de dados, que a gente pode usar essas imagens e dados, e usar e compartilhar, nós estamos evitando bastante problema para o Rotary. Então, vai acontecer alguma vez algum problema nesse sentido? Penso que não. Nós somos todos voluntários, estamos todo mundo imbuído do ideal de servir, enfim. Mas não custa nada a gente também se preservar, né? Que a gente, tomando esses cuidados, dificilmente nós vamos ter algum problema nisso, né? A legislação é bem severa no sentido de condenar, de punir quem usou imagem sem esse consentimento aí. Então, para que a gente não corra nenhum risco, não custa a gente tomar esses cuidados. Então, o Rotary, nós temos que preparar e nos antecipar a algum problema. Então, o que a gente pode fazer? A gente encontrou esse caminho aí, deu certo no nosso clube, não tivemos problema nenhum. Enfim, eu acho que foi uma forma que a gente encontrou para a gente evitar problemas de usar o nome e imagem das pessoas, do Rotary, e a gente finalizou dessa forma. O importante é que todos mentalizem isso, né? Com a popularização dos computadores, a internet de banda larga, o smartphone, todo mundo pode encontrar seu espaço no meio virtual. E daí a necessidade da gente impor alguma regra, né?
sem regras, estaremos sujeitos a violações da privacidade, intimidade, da livre iniciativa, enfim, outras consequências também que esse direito deve ser assegurado, tanto no mundo offline, como no ambiente virtual. Para isso que teve essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é importante para dar mais clareza sobre o assunto, para que a determinação do que pode e o que não pode no tratamento de dados pessoais. Assim, temos mais confiança em relação aos sistemas que coletam e armazenam esses dados. Eu queria parar por aqui para a gente poder depois trocar ideia com mais tempo aí para a gente bater um papo sobre isso. E, enfim, é uma lei que está vigorando desde 2020, né? Ela impactou diretamente no dia a dia dos clubes rotários, na rotina de tratamento de dados também, e muitos dos clubes rotários ainda não se deram conta dessas exigências da lei, né? Então, essa é a nossa fala aqui. E por isso esse assunto, a gente entende também, assim como o governador, o Chico também me pediu bastante sobre isso, que esse assunto deve ser discutido em assembleia do clube e modificado, se achar conveniente, o regimento interno de cada clube, fazendo constar também, inserir no regimento interno, esse assunto da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com os dados, imagens dos associados devidamente organizados e guardados no clube, com assinatura no termo de consentimento à lei, certamente o clube rotário estará cumprindo o quanto determinado na lei, fornecendo um ambiente seguro aos associados e com o objetivo maior da nossa abordagem aqui. Obrigado pela lembrança. Muito obrigado, companheiro Rogério, parabéns pela sua brilhante palestra, né, que nos traz um assunto palpitante nessa LGPD e deixa a gente meio preocupado com possíveis consequências que possam nos trazer. Nós vimos até aqui no chat alguém falando que muitas pessoas procuram até uma forma de ganhar dinheiro em cima disso, né? Qualquer dado que for divulgado, qualquer coisa que aconteça, e nós aqui, trabalhando como voluntários, às vezes podemos ter algum problema com relação a esse tipo de coisa.